Se você é a pessoa que vive se magoando ou se frustrando com as relações que você tem, com os relacionamentos que você tem, seja de amizade, ou seja relacionamentos amorosos, ou seja relacionamentos com a sua família, esse vídeo é para você. E aqui eu quero compartilhar uma reflexão com você sobre como está sendo esse processo para mim, como eu tenho conseguido construir relações saudáveis, mais saudáveis ao longo do tempo. E eu já quero ir direto ao ponto, esse vídeo vai ser bem específico. Então, eu sempre tive muita dificuldade, eu sempre fui aquela pessoa que se magoava, que esperava muito dos outros. E não só em questão a relacionamentos amorosos, mas também amizades e tudo. Eu me sentia sempre muito sozinha, então eu me apegava muito fácil. E eu tenho essa tendência a ser essa pessoa mais apegada. Só que depois que eu conheci a Cristo, isso tem mudado muito dentro de mim. Eu cresci num lar cristão, mas com o passar do tempo a gente vai ganhando maturidade na nossa caminhada de fé e muitas coisas vão mudando, graças a Deus, pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, porque, meu Deus, que bom foi encontrar a Cristo e que bom é ter Ele comigo todos os dias. E ao longo dessa jornada, eu tenho refletido muito sobre essa questão de relacionamentos saudáveis, sabe? Eu sempre fui a pessoa mais introspectiva, a pessoa que não fazia muitas amigas, né, muitos amigos. E quando eu me relacionava, eu me entregava muito, eu me dedicava muito, porque eu era aquela pessoa, assim, muito difícil de ter afinidade. Eu ainda sou um pouco assim, sabe? Não sei se você é assim também, menina, mas sabe quando você tem dificuldade de ter afinidade? Então, eu era essa pessoa. Mas eu achava que era um problema. Na verdade, era sim um problema em mim. Eu ficava me culpando de ser essa pessoa mais tímida, de ser essa pessoa mais pra dentro, de ser essa pessoa difícil de relacionar com os outros, difícil de construir de fato amizade. E o que acontecia? O oposto, ou seja, eu não me relacionava muito bem, na verdade eu não queria, eu não me abria pra me relacionar. Só que quando eu me relacionava, como eu falei, eu era muito intensa e eu colocava toda a expectativa naquela relação e por causa disso eu me frustrava, porque eu criava uma expectativa. E isso fazia com que aquela relação não fosse saudável. Só que eu colocava o problema na pessoa. Eu olhava pra pessoa e eu falava, ah, mas fulano é assim, fulano é falso, fulano não é transparente comigo. Ou fulano, será que fulano não gosta mais de mim? Enfim, eu sempre criava esse pensamento, nossa, eu enrolei, que legal. Eu criava esse contexto na minha mente, sabe? E eu pensava isso, sabe? Eu pensava, nossa, mas então essa pessoa não é mais minha amiga, porque eu me frustrei, eu me magoei. Claro que em alguns casos, de fato, é uma questão da conduta e do caráter. Mas eu não quero entrar nesse ponto aqui nesse vídeo. Porque até nisso, assim, a gente aprende, né? Em tudo a gente aprende, em tudo a gente cresce, principalmente na nossa comunhão com Deus. E eu era essa pessoa. E eu percebi o tanto que isso me fez mal. Então eu comecei a pedir a Deus para que isso mudasse em mim. E eu perguntava para Deus como que eu posso ser uma pessoa amável, uma pessoa que, mesmo sendo tímida, mesmo tendo meu jeitinho assim mais para dentro, eu me abro muito quando eu tenho afinidade ali, mas quando eu não tenho, eu meio que é como se fosse algo novo, é algo esquisito para mim, é algo que sai da minha zona de conforto. E aí simplesmente eu não quero e me expor àquela circunstância. E eu percebi que isso era um problema muito sério, porque quando você não está disposto a se abrir, disposto a ouvir, mesmo que seja algo totalmente diferente daquilo que você pensa, telefone tocando, mesmo que seja algo totalmente diferente daquilo que você pensa, mesmo que seja algo com alguém que você não tem afinidade, você pode estar se fechando para algo muito bom, para algo muito novo, para algo assim que vai ser bom para sua vida, vai ser bom para você. E eu percebi isso comigo. Então eu decidi mudar, né? Eu decidi começar a construir relações mais saudáveis e comecei isso dentro da minha casa. E esse vídeo, aliás, não só esse vídeo, mas tudo que eu partilho aqui são as minhas experiências que podem talvez te ajudar muitas pessoas e esse é o objetivo do canal. Então, eu comecei a olhar de forma diferente. Mas como isso começou? E esse é o primeiro ponto, né? O que aconteceu dentro de mim? Foi só eu querer construir relações saudáveis? Foi só eu perceber que eu me frustrava, me magoava, que eu sempre estava triste com a atitude dos outros, que eu criava uma expectativa sobre os outros? Não. Isso começou, gente, a mudar em mim, de fato, quando eu comecei a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Na verdade, a minha vida mudou quando eu comecei a ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. E para isso acontecer, tem um elemento que é fundamental. E eu vou ler aqui com vocês rapidamente lá em 1 João. A carta lá em 1 João, no capítulo 4, versículo
18, versículos 18 e 19, que diz bem assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aqui, né, fala sobre o amor de Deus por nós, e fala que esse versículo a gente me marca muito, que é: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, porque ele me amou primeiro, aí eu amo. Ele me ofereceu esse amor, ele quis me amar, Deus. E aí eu amo a ele. E o que isso muda? Você vai pensar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Construir relações saudáveis com esse fato. Gente, quando eu comecei a olhar para Deus com um pai de amor, sabe? Com um pai bondoso, que ama os seus filhos, aqueles que creem nele, aqueles que querem ter comunhão com ele, aqueles que decidiram o amar porque ele escolheu amar primeiro, eu comecei a pensar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Não que eu não soubesse disso antes, mas de uma forma muito mais íntima na minha vida. E quando eu olho como Deus me trata, como Deus trata os seus filhos com amor, ainda que a gente erre o tempo todo. Eu sei que é forte falar o tempo todo, mas o que eu faço de melhor, gente, é errar. Eu tenho muitas falhas, sabe? Eu peco. E Deus continua me amando mesmo assim. Ele continua me amando, porque eu continuo voltando. Ou seja, não é peque deliberadamente, faça tudo de errado e Deus continua te amando e pronto. E você continua fazendo errado sem ter a consciência. Mas não, eu tenho a consciência de que eu erro. Eu tenho a consciência de que muitas vezes eu sou a pessoa que não é infiel com a outra pessoa. Eu sou a pessoa que não é amável com a outra pessoa. Eu sou a pessoa que não cria um ambiente favorável, no sentido de um ambiente seguro para outra pessoa. E não só olhar para o que o outro me faz, mas para o que eu também faço, pela forma como eu faço, pela forma como eu retribuo, me relaciono, pela forma como eu reajo também àquilo que eu recebo. E depois que eu mudei esse olhar, apesar da gente saber e falar o tempo todo que Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é amoroso, às vezes a gente tem dificuldade de viver isso na prática. E quando eu comecei, de fato, a viver isso na prática, tudo mudou. E a maneira como eu trato as pessoas, como eu construo as minhas relações mudou, porque a minha relação com Deus mudou. Eu comecei a entender que, poxa, eu erro e Deus continua me amando. Ele continua sendo misericordioso. Ele continua desejando bem pra mim, porque eu tô sendo uma pessoa fiel no sentido de não acertar o tempo todo, mas de retornar, ter comunhão com ele o tempo todo. E isso faz total diferença. E quando eu entendi isso, eu comecei a mudar a forma como eu me relaciono com a minha família, com meus pais, com o meu irmão, a forma como eu me relaciono com meus amigos. Eu comecei a fazer novas amizades depois disso. Porque eu entendi que não precisa ser como eu penso que tem que ser. Não precisa ser dentro de um contexto que eu criei, da concepção que eu criei na minha cabeça, porque essa cadeira tá me dando agonia. Mas tudo bem. Eu não correspondo a Deus como Ele espera. Eu não correspondo, mas ainda assim, a gente continua tendo uma relação, ainda assim a gente continua tendo um relacionamento, construindo um relacionamento. Ainda assim Ele continua me amando. Então, por que não tratar as pessoas assim? Então, a minha forma de me relacionar com Deus, de aceitar, receber esse amor, fez com que eu mudasse a forma como eu me relaciono com os outros. E é por isso que eu comecei, a partir de então, eu comecei a construir relações mais saudáveis. Então, se você tem essa dificuldade, se você é a pessoa que se frustra muito, se magoa muito, é claro que tem questões psicológicas, mesmo emocionais, e esse vídeo não é sobre isso. Tem essas questões que a gente precisa tratar. Eu identifico em mim várias questões, tem questões da infância, principalmente, né, que marca toda a nossa jornada, que eu digo assim, até a nossa fase adulta. Mas quando a gente é adulto, a gente deve decidir mudar e aprimorar essas questões que na infância a gente teve falta, ou foi o oposto daquilo que seria saudável para a nossa vida adulta, para o nosso eu do futuro. Mas enfim, esse já é outro assunto. Mas é isso que eu quero deixar com esse vídeo. Se você tem essa dificuldade, sabe? Se você tem essa dificuldade, você se frustra muito, você espera muito, e você tem dificuldade de se relacionar, e quando você se relaciona, você se entrega, e aí você acaba criando uma expectativa, e essa expectativa, ela não é alcançada. Pense dessa forma, sabe? Comece a construir o seu relacionamento com Deus de maneira diferente. É um Deus que Ele é bondoso, é um Deus que é misericordioso, é um Deus justo, é um Deus que quer sempre o melhor para nós. Mas não é porque nós erramos que Ele nos deixa de nos amar. E assim também com os outros, sabe? Quando alguém faz algo que não nos agrada, e a gente também faz coisas que não agrada a outras pessoas também, a gente não tem que deixar de, não quero mais ter amizade com essa pessoa porque essa pessoa é assim. É claro que a gente tem que colocar limite, mas esse assunto é outro vídeo.
O que eu quero dizer aqui é que tem relações importantes na nossa vida, sabe? Que às vezes a gente deixa de viver, deixa de construir de forma saudável com a nossa família. Eu não sou casada, eu sou solteira, né? Mas se você é casado, se você tem um namorado, um noivo, enfim, com seus amigos, sabe? Pensa sobre isso. Às vezes a gente deixa de ter uma relação saudável, porque a gente cria uma expectativa do outro, que a gente se frustra. Mas quando às vezes a gente deixa de ter relações saudáveis porque nos frustramos. Porque a gente coloca uma expectativa no outro e deixa de olhar para nós. E deixa de olhar para o amor de Deus por nós. Da relação que Deus quer construir conosco. Porque Deus, ele anseia, ele deseja, esse é o desejo do coração de Deus, de se relacionar com a sua criação, de se relacionar com os seus filhos. Então, pense sobre isso, sabe? Eu tenho certeza que esse elemento central, a forma como você se relaciona com Deus, a forma como você recebe o amor de Deus no seu dia a dia, a forma como você volta para Ele todos os dias, entendendo, tendo consciência de que você erra, de que você é falho, mas de que o amor dele é grande e misericordioso. E esse amor, ele nos transforma. Esse amor faz com que nós não desejamos mais praticar o mal, mas sim praticar o bem. Porém, a gente tem consciência de que muitas vezes, querendo fazer o bem, a gente vai fazer o mal. E ainda assim, Deus continua a nos amar. Ele continua a querer ter um relacionamento conosco. E quando a gente vai construir nossas relações para que seja mais saudável, para que a gente seja mais amável, para que a gente seja mais compreensível, para que a gente tenha mais paciência, isso faz toda a diferença, sabe? Entender que da mesma forma que Deus nos ama, essa é a orientação, aliás, de Deus para nossas vidas, que nós venhamos amar uns aos outros. Mas a gente precisa primeiro entender que Deus nos ama, e que nos ama é ótimo, hein? Entender que Deus nos ama e que Ele quer construir uma relação conosco, uma relação saudável, a melhor de todas as relações que você pode imaginar. A essência da nossa vida. E a partir dessa essência, a partir dessa compreensão que nós temos de que, apesar de nós sermos assim, Deus não nos trata conforme nós correspondemos a Ele. E é esse olhar que eu tenho tido quando eu vou me relacionar com meus pais, quando eu vou me relacionar com meus irmãos. Eu tinha uma questão da minha infância, na verdade, principalmente com a minha mãe, com meus pais no contexto. Porque eles vieram de lados que não recebiam assim, muito amor na maneira de expressar, sabe? De afeto, de carinho. E eu carreguei isso na minha vida adulta. E eu tenho resolvido isso, sabe? Porque quando a gente é adulta, a gente escolhe resolver. A gente não precisa ficar vivendo aquele padrão da infância que na fase adulta corresponde com os comportamentos que nós temos. Mas a gente pode escolher mudar e entender e olhar para os meus pais como Deus me ama, sabe? Entender que eles não receberam, por isso eles não deram, eles não tiveram a compreensão, a acessibilidade à informação que eu tenho hoje. Nossa, como isso mudou? E isso mudou a forma como eles me veem, porque eu mudei a forma como eu trato, e aí eu estou recebendo isso também de alguma forma. Não da forma como eu criei a expectativa, mas da maneira que é a medida deles. Então a gente precisa também entender o outro. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha se sentido tocado com essa reflexão. Se você se sentir tocado, compartilhe. Eu esqueço de pedir para compartilhar, para curtir, para hypar, para se inscrever aqui. Mas faça parte dessa família. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero você aqui nesse canal. E vamos juntos crescer no Senhor, crescer na nossa vida profissional. Crescer, eu costumo dizer, crescer naquilo que Deus quer que nós façamos aqui nessa terra, tá bom? Um beijo e até o próximo.